Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, por este culto de adoração ao seu santo nome. Obrigado, Senhor, pelas orações que foram feitas. Obrigado, Senhor, pela leitura bíblica. Obrigado, Senhor, pelas canções que apontam para o Senhor e revelam sua obra e seu ser. Fomos preparados desde o primeiro momento deste culto para ouvirmos a tua voz. E suplicamos, ó Senhor, que o Senhor me tome em tuas mãos, como tem feito nos últimos anos, e use-me mais uma vez para louvor e glória do seu santo nome. Fale conosco, Senhor, pois precisamos lhe ouvir. Fale com sua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler faz parte de um longo discurso de Jesus que começou lá no início do capítulo de número 6. O pano de fundo dessa história vai começar com a multiplicação dos pães e dos peixes, que ocorre bem no início do capítulo de número 6. Conta-nos a Escritura que naquele dia, depois de Jesus ter ensinado as multidões tiveram fome, e o Senhor, com uma pequena porção de alimento, de pães e peixes, alimentou toda aquela multidão, a ponto de até ter sobrado. Quando aquele dia terminou, os discípulos então navegaram de volta para Cafarnaum. Cafarnaum funcionava como uma espécie de base missionária, de onde Jesus e os seus discípulos saíam para evangelizar e para cumprir a obra de Deus. Os discípulos, ao retornarem para Cafarnaum, deixaram um barco à beira da praia para que Jesus viesse após eles. Conta-nos a Bíblia que no meio daquela madrugada, os discípulos, com medo, viram uma visão no meio do lago, e esta visão era o Senhor Jesus vindo sobre as águas. Ao invés de utilizar o barquinho deixado pelos discípulos, o Senhor proveu os próprios meios e encontrou-se com os discípulos no meio do lago da Galileia. Pedro teve a experiência indizível de dar uns pequenos passos sem afundar. Contudo, sua falta de fé o fez naufragar, e Jesus o toma pelas mãos e o devolve ao barco. Pois bem, aquela madrugada então termina com Jesus chegando até o outro lado do lago da Galileia, e naquela manhã do dia seguinte, a multidão que havia sido alimentada pelo Senhor vai procurá-lo, e não o encontrando, tomam os barcos e também navegam em direção a Cafarnaum. Quando a multidão desembarca, então Jesus começa esse grande discurso. O resultado, e nós veremos isso
na exposição do texto foi o abandono de Jesus por grande parte daquela multidão. Nós imaginamos que ser contrariado, ou melhor, que abandonar as coisas ao ser contrariado, é um fenômeno do século 21. Nós imaginamos que o homem moderno é aquele que, quando as coisas não são do seu agrado, ele simplesmente abandona ou deixa de participar. Esse é um engano, pois o homem, desde que é homem, ou o mundo, desde que é mundo, sempre teve no coração do homem, sempre esteve presente esse senso de autossatisfação e esse senso de atender às próprias vontades. Nós veremos esse abandono, mas nós também veremos a resposta de Pedro, a resposta contundente de Pedro, que ao término de todo esse longo discurso, olhou para Jesus e disse: para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E esse é o tema da nossa reflexão dessa noite. Para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O texto então vai começar exatamente em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum. Versículo de número 59 diz que estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Depois da multiplicação dos pães e peixes, depois de caminhar sobre as águas, depois de confrontar a multidão que foi até Jesus para ser mais uma vez alimentadas por Jesus, Jesus vai trazer esse longo discurso. Na sinagoga de Cafarnaum, Jesus vai ensinar. Nós não sabemos se o ensino começou fora e termina na sinagoga, mas o que o texto nos diz é que Jesus ensinou essas coisas ao entrar na porta da sinagoga. Quando Jesus terminou o seu discurso, qual foi o resultado? E eu já mencionei, o resultado está aqui no versículo de número 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Ao ouvirem o discurso de Jesus, que começa no capítulo de número 6, um longo discurso, onde Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida, onde Jesus vai dizer que a multidão está atrás dele apenas pelo alimento, onde Jesus vai dizer que Ele é maior do que Moisés. Quando Jesus termina esse discurso, muitos dos seus discípulos disseram: duro é esse ensino. Quem pode praticar? Quem o pode suportar? Quem o pode se submeter? Sua mensagem é dura, foi o que esses discípulos disseram. Quem é capaz de aceitá-la? E a pergunta direta ao texto é: por que o discurso de Jesus foi tão duro? Ou o que continha, o que estava presente no discurso de Jesus para fazer desse discurso um discurso duro? Pelo menos 5 aspectos fazem do discurso de Jesus um discurso duro. O primeiro é que aqueles que ouviram as palavras de Jesus, aqueles que estavam acompanhando Jesus, estavam mais interessados em serem alimentados pela comida do que serem alimentados com as palavras da vida eterna. Lembram-se? A multidão estava ouvindo o Senhor Jesus, teve fome e foi alimentada por Jesus. No dia seguinte, a multidão vai procurar Jesus, Jesus não está, e então essa multidão vai embarcar em diversas embarcações e vai procurar Jesus do outro lado. A multidão está interessada no alimento que Jesus pode prover, ao invés nas palavras de Jesus, ou naquilo que Jesus ensinava. E isso é um fenômeno que infelizmente atinge as nossas vidas. Muitos de nós estão mais interessados nos anéis do rei do que do próprio rei. Muitos de nós estão mais interessados no luxo do reino do que da majestade do soberano. Muitos de nós estão mais interessados nos benefícios que servir a Jesus pode nos dar do que no próprio Jesus. Segundo motivo, porque a multidão disse duro é esse discurso e se escandalizou. Os que ouviram Jesus estavam mais interessados num salvador político e num fazedor de milagres particular do que no Messias sofredor.
E esse também é um fenômeno que nos atinge. Nós procuramos um salvador da pátria, nós procuramos um salvador político, nós depositamos as nossas crenças, a nossa fé e a nossa esperança num salvador político. E o senso de humor de Deus é tão peculiar, é tão particular, que Deus nos dá um presidente Messias, mas que não é capaz de salvar. Nós somos e estamos interessados num salvador político, aquele que resolva os problemas da sociedade, aquele que resolva os problemas da vida cotidiana. E nós queremos um fazedor de milagres particular. Quem não queria? Estou com fome, e a comida vem. Estou com sede, e a bebida vem. Quem não queria um fazedor de milagres particular? Parece que isso está tão enraizado em nós, que nós queremos um Deus muito mais parecido com o gênio da lâmpada, que atende os nossos desejos, do que um Deus que corrige o nosso caráter. Em terceiro lugar, os que ouviram Jesus acharam o discurso de Jesus duro, porque estavam preocupados em ser os seus próprios senhores, estavam mais preocupados em atender ao seu próprio umbigo do que a servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O homem faz de si o seu próprio reino, faz de si o seu próprio rei, faz de si o seu próprio Senhor, e ninguém, em sã consciência, se submete, abre mão do seu trono para servir a um outro rei. Alguém disse em algum lugar que antes da nossa oração ser venha o seu reino, nossa oração deve ser eu abandono o meu próprio reino. Os homens são assim, querem se autossatisfazer e manter o seu próprio reinado. Quarto motivo, porque o discurso de Jesus é duro. Eles se escandalizaram quando Jesus disse que ele era maior do que Moisés. Jesus disse, eu sou maior do que Moisés. Jesus não falou só que ele era maior do que Moisés, Jesus disse que ele era maior do que todas as outras coisas. Para um judeu, seguidor de Moisés, aquele que vos entregou a lei, aquele que vos entregou o tabernáculo, aquele que estabeleceu o sacrifício, Jesus, filho do carpinteiro, filho de José e de Maria, dizer ser ele maior do que Moisés, certamente foi um escândalo. E por fim, Jesus disse a essa multidão que ninguém seria salvo se não aprendesse a depender de Jesus em todas as áreas, fazendo do Senhor Jesus seu próprio alimento, fazendo do Senhor Jesus sua própria comida, fazendo do Senhor Jesus sua própria bebida. Quando Jesus disse, aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tem vida em si mesmo, isso foi insuportável aos seus ouvidos. 5 motivos estabelecidos nos textos anteriores, que apontam o porquê da mensagem de Jesus ser dura. Mas nós devemos olhar aqui que há tipos de fé e há tipos de discípulos. Naquela época e nesta época, há discípulos de Jesus que tomam para si apenas uma pequena parte do Evangelho. As partes que são duras demais, as partes mais difíceis de serem aceitas, as partes mais difíceis de serem seguidas, as partes mais difíceis de serem praticadas, são aquelas que primeiramente são abandonadas. Há discípulos que na primeira dificuldade ou no primeiro confronto, simplesmente abandonam o Evangelho. E talvez você tenha em mente figuras que estavam no nosso meio, começaram bem, mas já não estão mais no meio de nós, já se foram. Mas não é só importante lembrarmos de pessoas que começaram bem e quando o Evangelho começou a ficar mais difícil, quando as exigências começaram a ficar mais sérias, eles foram embora. É necessário olharmos para nós. Que tipo de discípulo nós somos? Aqueles que perseveram até o fim ou aqueles que nas primeiras dificuldades pensam em desistir? Não podemos esquecer que o próprio Jesus nos disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus então diz a esses homens todas essas coisas, e a resposta desses homens é que esse discurso é duro demais, que ninguém pode ouvir, que ninguém pode praticar.
Nós ficamos então imaginando que Jesus vai pisar no freio. Nós ficamos pensando que Jesus vai diminuir a temperatura. Nós ficamos pensando que Jesus vai retroceder. E esse também é um terrível engano. Jesus não é um Deus politicamente correto, formado no século 21 e forjado para a alegria dos homens. Ele é um Deus que conhece o coração dos homens e sabe exatamente o que os homens precisam, e por isso Ele avança em seus propósitos, Ele não desiste. Versículo de número 61 diz que Jesus, sabendo por si mesmo, ouvindo o coração, lendo a alma dos homens, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, e interpelou-os: isso vos escandaliza? Ao invés de Jesus diminuir a força, ao invés de Jesus trocar as palavras, ao invés de Jesus diminuir o ritmo, Jesus avança em direção à incredulidade desses homens, ou em direção à murmuração, ou em direção ao escândalo que esses homens estão tendo ao ouvir as palavras. Jesus pergunta: isso vos escandaliza? Essas coisas que eu disse são grandes o suficiente para vos escandalizar? Essas simples coisas que eu vos disse são suficientes para gerar a murmuração em vocês? Para fazer com que vocês me abandonem? Jesus então pergunta: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O que será de vocês quando vocês virem o Filho do Homem voltando ao céu, lugar onde primeiro ele estava? O que será que acontecerá com vocês quando vocês me verem dependurado na cruz e depois ressurreto, subindo aos céus? Se as minhas palavras vos escandalizam, e quando vocês enxergarem o Filho do Homem recebendo a própria glória que ele sempre deteve, mas por um pequeno período deixou de lado? Paulo nos ensinou que a crucificação, que a ressurreição, ela é tanto escândalo quanto loucura. A morte de cruz, Cristo crucificado, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quando Estevão, naquele seu discurso magnífico, pregando sobre a salvação, pregando sobre Jesus, quando Estevão olhou para o céu e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, vejo Cristo ressurreto, vejo Cristo na sua glória, vejo Cristo à direita do Pai. Quando Estevão disse isso, foi o estopim para o início do apedrejamento. Jesus está dizendo mais ou menos assim para esses homens: se o que eu disse vos escandaliza, e quando vocês me virem de pendurado, ressurreto e assunto aos céus, o que vocês farão? O que vocês farão? Como vocês reagirão? Saindo um pouco do cotidiano dos judeus e vindo para o nosso, um Messias que morre numa cruz, um Salvador que assume o nosso lugar, que recebe a punição em nosso lugar, que recebe sobre si nossas iniquidades, que substitui as nossas incapacidades, que supre as nossas inadequações, não é o ápice do escândalo? Ainda é escândalo. Um Deus que desce a montanha é escândalo para homens que acreditam que podem se salvar pelos seus próprios méritos. Nós achamos que nós seremos salvos porque praticamos a fé. Nós achamos que somos salvos porque somos bons o suficientes. E Jesus está dizendo: um Salvador que morre como um servo sofredor, um Salvador que salva sofrendo, um Salvador que salva como uma ovelha diante dos seus tosquiadores, um Salvador que salva sendo moído, um Salvador que salva sendo transpassado. Não é escândalo? Sim, ainda é escândalo. Era escândalo para eles, e ainda é escândalo para nós.
Mas nós não podemos esquecer que a forma com que reagimos a este escândalo ainda é o único e grande definidor do nosso destino. Se eu olho para a mensagem do Evangelho e digo, não, eu não quero um Salvador que morre para me salvar, eu não quero um Salvador que me salva sem que eu possa participar, eu não quero um Salvador que desce para me ajudar, eu quero me salvar, eu quero ser Senhor da salvação. Se a sua resposta é esta, seu destino está traçado. Desça então da sua cruz, salva-te a ti mesmo, cumpra então toda a lei, sede perfeito como o Pai perfeito é. Percebe que a maneira com que eu respondo a esse escândalo define a minha eternidade. Se eu olho para esse escândalo e digo, é escandaloso, mas ao mesmo tempo é a salvação, meu destino está traçado. Jesus não apenas diz isso, ápice do escândalo, mas ele persiste em acelerar em direção aos judeus e aos seus discípulos. Versículo de número 63, ele diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ao fazer essa afirmação para um judeu, o Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita, ao falar isso para um judeu que acreditava que por ser descendência de Abraão, por ter sido circuncidado no 8º dia, por ser um observador da lei, por garantir ou por praticar os ritos prescritos na Bíblia, acreditava estar salvo e ter a salvação garantida. Quando Jesus diz, a carne para nada aproveita, é escândalo. Ele está contrapondo toda a religião judaica. Jesus está dizendo para esses homens e mulheres, a carne não é capaz de herdar a salvação. Por melhores obras que alguém venha fazer, por melhores boas ações que alguém venha realizar, ainda não passam de trapo de imundícia. A carne não vivificada continua morta nos seus delitos e pecados. Mesmo adornada de vestes alegres, mesmo perfumadas de perfumes importados, não passa de carne morta. Jesus está dizendo, é o Espírito que dá vida. O que vos faz vivos, salvos, herdeiros da vida eterna, é uma força externa que age dentro do homem e não um feito interno que age de forma externa na vida do homem. É de fora para dentro, não de dentro para fora, é o Espírito que vivifica. E Jesus conclui essa ideia, ampliando o seu significado, ele diz, as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida. É por meio das minhas palavras que vocês são vivificados. Lembrem-se que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A vida só pode vir por meio dessa ação poderosa, espiritual, das palavras de Deus sendo aplicadas na vida do homem morto. Não podemos nos esquecer que Jesus bradou de fora da tumba e chamou Lázaro para fora. É por meio das palavras que a vida é gerada, é por meio das palavras que a vida é dada. E irmãos, nós não podemos nos esquecer disso jamais. Não há como servir a Deus distante das suas palavras. Não há como ser um crente se a Bíblia não for o seu instrumento de conhecimento de Deus. O raciocínio aqui pode ser circular. Só se conhece a Deus por meio daquilo que se ouve, por meio das palavras ditas, por meio das palavras pregadas. E à medida que eu conheço a Deus, eu começo a me conformar com Ele.
Eu começo a ter comunhão e me parecer com Ele. E só se conforma com Ele quem põe em prática as suas palavras. E isso é um círculo vicioso. Eu ouço, o conheço, eu o conheço, me aproximo, eu me aproximo, me conformo, eu me conformo e torno a ouvir. Não dá para dizer, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, e não crer na Bíblia. Não dá para servir a Deus distanciado da sua vontade revelada. Entenda bem, meu irmão, a vida, e Jesus está dizendo isso, a vida só pode ser gerada pelas palavras da vida, pelas palavras da vida eterna. Mas volte para o texto. Jesus aqui vai fazer uma pequena interrupção, porque Jesus não se ilude com a sua plateia. Jesus não se engana. Jesus sabe que em meio ao seu discurso há descrentes. Jesus aqui está fazendo um apontamento direto a Judas Iscariotes, isso está lá no versículo 70 e 71, depois você lê. Mas ao mesmo tempo, Jesus sabe que a sua palavra pode gerar dois resultados, e esses dois resultados são bíblicos. Paulo nos ensina sobre esses dois resultados. Em 2 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 15, Paulo diz, nós somos o aroma de Cristo para os que estão sendo salvos, e mesmo para os que estão perecendo. Para esses últimos, somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles outros, a boa fragrância de vida para a vida. Percebam, irmãos, que o Evangelho sempre vai gerar duas respostas. Se em meio ao meu discurso, meu auditório, minha plateia, fechar as mãos, fechar os dentes, tomar as cadeiras nas mãos e começar a agredir o pregador, esse é um resultado possível. Mas se no meio de vocês houver as pessoas que hão de crer, que crerão, também é o resultado possível. Você não pode esquecer disso, pois à medida que você prega o Evangelho, tanto a recusa quanto a aceitação são duas respostas possíveis e bíblicas. Jesus sabe disso. Há descrentes do vosso meio, há pessoas que não estão crendo, há pessoas que não vão crer, há pessoas que nunca crerão. E então ele termina o seu discurso, ou ele conclui o seu discurso, e prosseguiu, versículo de número 66, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, entendam o que o texto está nos dizendo. Há dois níveis de descrença, o nível mínimo e o nível máximo. O nível mínimo de descrença é simplesmente a resposta do coração do homem dizendo não para Deus. Se nós olharmos lá em Mateus, capítulo de número 22, na parábola das bodas, conta-nos a história por Jesus, que um rei fez um grande banquete para celebrar o casamento do seu filho. E enviou os seus servos para convidarem os seus súditos a participarem das bodas, a participarem do banquete. E conta-nos a Bíblia que os seus servos saíram pelo caminho e os homens se recusaram a aceitar. Esse é o nível mínimo da descrença. Você prega o Evangelho e as pessoas dizem não, ou as pessoas dão de ombro. Mas o nível máximo da descrença é que essas pessoas não creem porque o Pai não concedeu que elas crescem. O nível máximo da descrença está no fato de Deus não ter escolhido esses homens para a salvação e ter abandonado como de justiça e de direito todos os homens, pois todos os homens pecaram e destituídos foram da graça de Deus, da glória de Deus, da misericórdia de Deus.
Jesus está dizendo: vocês estão escandalizados com o que eu disse? Quando vocês me enxergarem na cruz, ou ressurreto, ou subindo aos céus, o que vocês farão? Vocês estão escandalizados com as minhas palavras, mas a carne para nada aproveita. As minhas palavras são espírito e vida. Vocês estão escandalizados com as minhas palavras e são descrentes? É por isso que eu disse: o Pai, se não conceder a vós o dom de crer, ninguém virá a mim. No fim das contas, meus irmãos, a verdadeira fé não é uma questão simples da decisão humana autônoma. A falta de fé é demonstrada pelo fato do Pai não ter escolhido esses homens para a vida eterna. Em síntese, o discurso de Jesus tem 3 pontos. É um discurso presbiteriano, é um discurso batista, é um discurso de 3 pontos. Jesus diz: eu vou morrer e ressuscitar para salvar os que creem. Crer em minhas palavras é a única forma de ser salvo, e só hão de crer aqueles que o Pai quiser. Duro é esse discurso. Duras são essas palavras. É difícil de praticar, é difícil de colocar na vida cotidiana, é difícil de entender. Alguém já disse em algum lugar que tudo isso é difícil de engolir, é difícil de digerir. E o resultado do discurso está aqui no versículo de número 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus começou a dizer lá atrás: vocês estão atrás de mim por causa da comida. Vocês querem um salvador político, vocês querem um Messias milagreiro. Vocês não querem abandonar os seus próprios tronos. Eu sou maior do que Moisés e maior do que todas as coisas, e quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não é digno de mim, e não terá vida em vós mesmos. Quando Jesus disse isso, os discípulos se escandalizaram. Então ele disse: vocês me verão na cruz e ressurreto, minhas palavras são o único meio de terem vida, e o Pai há de escolher aqueles que hão de crer. À vista de tudo isso, muitos dos discípulos o abandonaram. Muitos dos discípulos olharam a porta de saída como uma oportunidade. E eu fico pensando um pouco nessa cena, eu fico pensando um pouco nesse ato de Jesus. Eu disse lá atrás que Jesus não era um Messias politicamente correto. Para a gente tentar ilustrar isso daqui, pensemos na cena, eu pregando, reverendo Jonatas ao meu lado, os presbíteros, os diáconos, e daqui a pouco, no meio da mensagem, as fileiras do fundo começam a se levantar e ir embora. Eu continuo pregando e a metade da igreja se levanta e vai embora. O que eu faria? Como um homem do século 21, eu certamente pararia o meu discurso e falaria: gente, calma, vocês entenderam errado. Não vão embora. Não é hora de abandonar. Eu posso me explicar, eu posso corrigir, fiquem um pouco mais, tem a parte boa no final, calma, não vão embora. Talvez eu pediria para os diáconos fecharem a porta, talvez eu pediria para o reverendo Jonatas vir me substituir, mas Jesus não é parecido comigo nesse sentido. Jesus sabe que o homem precisa ser confrontado pela palavra de Deus. Jesus sabe que a palavra mesmo dura é a única forma de trazer vida. Então Jesus deixa a multidão partir e olha para os 12 e pergunta: porventura quereis também vós outros retirar-vos? A multidão está indo embora. Jesus está perdendo os discípulos por causa do seu discurso. Suas palavras são duras para a multidão. E ao invés de Jesus retroceder, ele pergunta para os 12: querem ir embora também? É como se ele dissesse à porta da rua: serventia da casa, aproveitem a deixa. Se as minhas palavras são duras, aproveitem a deixa. É como se o reverendo Jonatas estivesse pregando e os seus presbíteros fossem os únicos a permanecer, e ele olhar para eles e falar: se o evangelho não está bom para vocês, podem ir embora também. Só que quando Jesus coloca essa oportunidade ou essa possibilidade diante dos discípulos,
Simão Pedro toma a palavra. Não sei se você percebeu, mas os discípulos mais próximos de Jesus estão todos calados nesse momento do texto. Eles não falaram nada até agora. Simão Pedro, sempre Simão Pedro, aquele que talvez se pareça mais conosco do que qualquer um dos 12, aquele que fala na hora errada, aquele que promete o que não vai cumprir, aquele que jura aquilo que não é capaz de sustentar, aquele que falha e quer agir com as suas próprias mãos, aquele que na tentativa de agradar a Deus, prefere, na tentativa de não desagradar aos homens, prefere desagradar a Deus. Simão Pedro toma a palavra e olha para Jesus e pergunta: Senhor, para quem iremos? Note que Simão Pedro não está perguntando: Senhor, para onde iremos? Não é o lugar, é a pessoa. Simão Pedro toma a voz, representando os 12, olha para Jesus e diz: Senhor, para quem iremos? Não há outro, Senhor. Simão Pedro está reconhecendo, sim, as suas palavras são duras, é verdade. É difícil mesmo esse evangelho que não é criado por homens, mas veio do céu, um evangelho que confronta a razão humana, um evangelho que confronta o coração do homem, um evangelho que provê salvação de fora para dentro e não de dentro para fora, um evangelho que aponta a eleição antes da fundação do mundo, a escolha do Pai daqueles que hão de ser salvos, um evangelho não humano, mas um evangelho divino. Diante do evangelho desse todos se escandalizam, Pedro também e eu também. Mas a resposta de Pedro para Jesus é: não há outro, Senhor. Não há outro, não há outra possibilidade, não há outra pessoa. Para quem iremos, diz Pedro. Para quem iremos? Podemos procurar em qualquer lugar, Senhor, mas só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras da vida, só o Senhor é a fonte de toda a vida, são as suas palavras o manancial eterno a jorrar a eternidade. Dos seus lábios saem palavras de vida eterna, não há outro Senhor. Jesus já havia dito que Ele era o único caminho de verdade e vida, o único caminho verdadeiro para a vida, o único caminho de verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse essas coisas todas. Não há outro, Pedro diz. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E Pedro conclui: e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. A resposta de Pedro tem 3 pontos. Não há outro além do Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E só o Senhor é o Santo de Deus que veio para nos salvar. Não temos outro caminho, não temos outra possibilidade, não temos outra alternativa. Eu comecei o texto dizendo que não apenas o homem moderno, mas o homem desde que o mundo é mundo, quando contrariado, tem a tendência a desistir. Desde que o mundo é mundo, quando o homem é confrontado, ele começa a olhar a porta como uma possibilidade real. Ele começa a olhar a saída como uma alternativa. Mas Pedro sabe que longe de Jesus não há alternativa. Pedro sabe que a despeito de Jesus, além de Jesus, não há outra alternativa. É como se Pedro estivesse olhando no túnel do tempo e ouvindo Gandhi dizer: eu não sou o caminho. E ouvindo Mohammed dizendo: eu não sou o caminho. E ouvindo Siddhartha Gautama dizer: eu não sou o caminho. É como se Pedro estivesse vendo o futuro e percebendo que nunca haverá outro caminho ou outra pessoa a seguir. O meu pedido, a minha prece, a minha oração nessa noite, não é que o Evangelho não te escandalize. Ele vai te escandalizar.
Um Salvador que substitui você é um escândalo. Uma salvação baseada nas palavras é um escândalo. Uma salvação pautada ou ancorada na escolha do Pai antes da fundação do mundo é escândalo. Meu pedido não é que o Evangelho não te escandalize, não te confronte. Meu pedido é que você não vá embora, porque você deve entender que não há outro, é só este Evangelho, é só esse Salvador, são só essas palavras. Deus deu só o seu Santo para que nós crescêssemos e conhecêssemos. Não há outra alternativa, irmão querido. Não há outro lugar. Não há outra pessoa. Não existem outras palavras. Jesus olha para esses discípulos nessa noite e nos pergunta: e vocês? Querem ir embora também? E vocês? Querem desistir? Eu rogo a Deus que a sua resposta seja tão eloquente quanto a de Pedro, e que do fundo do seu coração saia como um brado: para quem iremos, se só temos o Senhor? Não vamos embora, não sairemos da tua presença, custe o que custar, aqui ficaremos, pois só o Senhor tem palavras de vida eterna.